contrato de trabalho intermitente, introduzido pela reforma trabalhista, vem tendo aceitação pelo mercado de trabalho, mesmo com todas as incertezas que agrega. Uma recente decisão do TRT de Minas Gerais declarou a nulidade do contrato intermitente de um trabalhador e, ainda que só aplicável àquele caso, determinou que essa modalidade de contratação não pode ser utilizada de forma irrestrita. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o contrato de trabalho intermitente e também comentar essa recente e importante decisão e como ela deve servir de alerta. Dados do Ministério do Trabalho dão conta de que uma de cada 4 ocupações já utiliza o contrato de trabalho intermitente e que cerca de 6% dos postos de trabalho criados no país entre abril e junho deste ano foram de vagas intermitentes. Mesmo com essa ampla utilização, eu entendo que há risco, principalmente pela falta de uma melhor compreensão do contrato de trabalho intermitente. Dá para entender a simpatia que o empresariado vem demonstrando por essa modalidade de contrato, que é vista como uma ferramenta de flexibilização e de corte de custos. Mas será que essa modalidade, ela na prática, pode representar vantagem realmente se a gente somar os prós e contras? Para que nós possamos responder essa pergunta, vamos ver inicialmente como funciona o contrato de trabalho intermitente. Bom, ele deve ser necessariamente celebrado por escrito e tem que indicar o valor da hora de trabalho. Esse valor não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, em contrato intermitente ou não. O empregado ele fica aguardando ser chamado para trabalhar. Isso pode ser feito por qualquer meio eficaz. O chamado pode ser feito por e-mail, telegrama, carta registrada, aplicativos de mensagens. O importante aqui é que possa ser feito um registro dessa convocação e ela tem que ser feita com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Na convocação, o empregador vai indicar quando será o trabalho e qual vai ser a sua duração. E recebendo o chamado, o empregado tem um dia útil para dizer se aceita o trabalho. Caso ele não responda, vai se presumir que ele não aceitou. Se ele não aceitar ou não responder, de qualquer modo, não há punição, ou seja, o empregado tem a liberdade para recusar o trabalho oferecido. Agora, se ele aceitar e não comparecer, vai ter que pagar uma multa, que equivale a metade do valor que seria devido pelo trabalho que havia sido combinado. Da mesma forma, se o empregador oferece trabalho, mas muda de ideia, também tem que pagar essa multa. E entre essas convocações, o empregado pode trabalhar para terceiros, pode até manter diversos contratos simultaneamente. No final de cada trabalho realizado tem que ser pagos a remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e os adicionais legais. Do fundo do INSS, eles podem ser recolhidos por mês somados os trabalhos daquele mês. Então, essas regras aí dão margem a alguns problemas. Se o empregado ele pode livremente recusar a oferta de trabalho do empregador, o que vai acontecer se ele nunca aceitar qualquer convocação? A CLT não prevê qualquer solução para esse problema. Isso pode levar a uma enxurrada de contratos fantasmas nos quais a CTPS está anotada, o emprego existe formalmente, mas não há trabalho ou pagamento de salários. A multa prevista para desistência também é exagerada. Como a lei não oferece limite para o tempo das convocações, ele pode ser convocado, por exemplo, o empregado para aceitar um trabalho de 4 meses, mas não aparece, não pode ir, tem que pagar 2 meses de multa sem ter trabalhado. Certo que tem uma previsão para que essa multa possa ser compensada no prazo de 30 dias. Mas e se o empregador não oferecer serviço nesse prazo ou decidir rescindir o contrato de trabalho? Um outro ponto controvertido diz respeito às férias. Tá? Elas correspondem a um período de 1 mês no qual o empregado não pode ser convocado. Agora, esse regime intermitente, já imaginamos aí períodos grandes de inatividade. Então, essas férias podem acabar penalizando o empregado. São questões flagrantes e, por conta disso, o Poder Executivo promulgou a medida provisória 808/2017, que tentava dar uma melhor redação ao 452A da CLT. Ela previa, entre outras mudanças, que após 1 ano sem convocações o contrato seria rescindido, suprimia a multa por desistência e revogava a regra de que os períodos de inatividade não são computados como tempo à disposição do empregador. Mas a MP não foi convertida em lei, perdeu sua validade, retornando então à problemática redação original da CLT no particular. Outra coisa é que é difícil imaginar que nessa crise o trabalhador vai conseguir vários contratos que na sua soma permitam obter uma remuneração equivalente ao de um contrato de trabalho regular. Vamos lembrar também que já existem situações diferenciadas previstas em lei para atender à necessidade do empregador que fogem às situações de rotina. Se a demanda, por exemplo, é de acréscimo transitório de mão de obra, a legislação já contempla a contratação de temporários. Por outro lado, se estamos falando na necessidade de mão de obra em jornada reduzida, já há o contrato por tempo parcial. Então, o contrato de trabalho intermitente ele pode parecer bom para alguns no papel, mas na prática isso pode não se confirmar.
E mais problemático ainda é o fato de que essa modalidade de contratação pode acabar não sendo referendada pelo Judiciário. E foi justamente isso que aconteceu no processo 10.454/2018. O número completo está aí na tela para que vocês possam consultar o andamento processual e ter acesso à íntegra da decisão. Nesse caso, um trabalhador foi contratado como assistente de loja como intermitente. Ele ajuizou uma reclamação pretendendo a nulidade do contrato por esse regime de trabalho, mas seu pedido foi rejeitado em primeiro grau. Recorreu ao TRT4 e o TRT4 reformou a sentença para acolher o pedido. O acórdão entendeu que, mesmo sendo prevista em lei a contratação intermitente, a mesma não é a regra e não pode ser utilizada para as atividades típicas, permanentes e contínuas da empresa. Ainda diz o acórdão que o contrato intermitente deve ser feito somente em caráter excepcional ante a precarização dos direitos do trabalhador e para atender demanda intermitente em pequenas empresas, sobretudo, não podendo ser utilizado para suprir demanda em atividade permanente, contínua ou regular. O TRT de Minas Gerais ele entende que não é cabível a utilização do contrato intermitente para atender posto de trabalho efetivo dentro da empresa. Você concorda com isso? Vamos ver exatamente o que a CLT diz. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Quando falamos em não continuidade, eu acredito que a intenção do legislador era atingir os chamados bicos, regular nichos específicos do mercado de trabalho. Se considerarmos, por exemplo, uma empresa de eventos ou espetáculos que ocorrem sem intervalos definidos, temos uma harmonia com o espírito da lei. Agora, se eu vou ter todos os meus empregados na minha atividade fim em contrato intermitente, isso não faz sentido, porque essa hipótese está melhor adequada ao contrato de trabalho padrão. E essa dúvida ela não existiria se a lei fosse mais clara e efetivamente informasse o escopo do contrato de trabalho intermitente. Nesse vácuo, o problema é que a forma como o empregador interpreta a lei pode ser bastante diferente daquela do judiciário. Também é bom mencionar que se encontram em curso no STF, aguardando julgamento, diversas ações diretas de inconstitucionalidade acerca do contrato de trabalho intermitente. Em resumo, ainda que os dados revelem que o contrato de trabalho intermitente é uma realidade no atual mercado de trabalho, a sua utilização permanece merecedora de cuidados e de uma avaliação criteriosa por parte do empregador quanto à real necessidade de sua utilização. Eu espero ter podido esclarecer algumas das dúvidas relacionadas ao contrato de trabalho intermitente, pelo menos, e que nós possamos, em outras oportunidades, voltar a estar juntos para tratar de outros temas relacionados ao direito de trabalho. Esse vídeo é uma parceria do Cindy Lojas Rio com o escritório Tostes Malta Advogados. Eu sou o Rodrigo Tostes Malta e agradeço pela sua audiência.